Olá, pessoal. Nós vamos falar hoje aqui sobre a importância de ter um referencial teórico bem elaborado para a produção e desenvolvimento de trabalhos científicos. Então, a gente vai entender um pouco mais do porquê fazer um bom referencial teórico, como fazer um bom referencial teórico, onde é que estão os elementos que são relevantes para o processo de criação do referencial teórico de trabalhos científicos. Nós vamos passar, então, por alguns tópicos, falar um pouco da definição do que é o referencial teórico, qual que é a importância da construção de um referencial teórico para um trabalho científico, né, as características que tem o referencial teórico e qual que é a influência do referencial teórico nos resultados e na avaliação que o seu trabalho científico vai ter. É importante destacar que quando a gente está falando da construção de um referencial teórico, essa etapa ela é fundamental no processo de desenvolvimento de um trabalho científico, porque é nela que você vai buscar quais são os elementos que dão a base, que dão a consistência para o seu trabalho. Então, quando um trabalho científico é analisado, uma das primeiras coisas que se observa é qual é o referencial, quais são os autores, quais são os periódicos que estão sendo utilizados ali para referenciar, para dar a base para aquela discussão que está sendo apresentada no trabalho. Então, nessa discussão de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as características do referencial teórico. Quando a gente olha para o referencial teórico, né, é aquela seção do seu artigo científico, do seu trabalho científico, que ilustra quais são as bases que o seu trabalho está discutindo, ele é importante para posicionar o seu trabalho diante de uma teoria, de um campo de pesquisa. Então, ali você vai trazer todas as teorias que embasam sua discussão, todos aqueles trabalhos que podem contribuir para a construção que você está fazendo e que ajudam na definição das hipóteses, na discussão dos resultados que você tem. Então, quando você coloca um referencial teórico, você traz ali uma, é, uma prova de que você já foi buscar conteúdos, que você já conhece daquele campo de pesquisa, que você está situando o seu trabalho num campo de pesquisa que já tem muito ou pouco estudo, mas que você já está colocando ali mais ou menos as últimas impressões ou as mais importantes impressões sobre aquela área, e a partir daí você vai evoluir a sua discussão. É importante ressaltar também que quando a gente olha para o referencial teórico, ele ajuda a clarificar, a deixar mais transparente os conceitos que você está trabalhando no seu projeto, no seu trabalho científico. Então, ele traz algumas definições, traz ali construtos, traz ali uma linha de pesquisa que você está adotando e ajuda com que outros pesquisadores olhem para o seu trabalho e entendam do que você está falando. Assim, a avaliação vai ser com base nas colocações que você tem, com base no trabalho que você vai apresentar. Então, quando a comunidade científica olha para o seu trabalho, ele olha o referencial teórico, ele entende do que você está falando, em termos científicos. Né? Você está construindo o seu trabalho com base no trabalho de outros. Então, aquela construção provavelmente não é uma construção nova, então é um campo que alguém já pesquisou e você traz um pouco desse histórico, um pouco do que está sendo discutido, para a partir daí você avançar as suas discussões. Quando a gente olha para um referencial teórico, é importante que ele mostre, né, a qualidade dele por meio dos periódicos que ele está buscando, por meio de uma sequência lógica de explicações que ajudem os pesquisadores a compreender do que você está falando, sequência lógica de ideias. Então, tem que ter trabalhos que sejam trabalhos seminais ou que sejam trabalhos de referência para aquela área. Então, é importante você construir um referencial teórico baseado em boas fontes, então, artigos revisados por pares, eventualmente, artigos de eventos, anais de eventos, até mesmo pode ser utilizado no seu referencial teórico, alguns livros, principalmente os livros seminais, então aquele que tem um conhecimento mais sedimentado,
mas sempre buscar por materiais que tenham uma maior relevância científica. A gente usa muito os artigos de periódicos, principalmente os periódicos de um extrato superior, né? Então, a gente pega periódicos de cada área, vão ter periódicos que são referência, periódicos que são bem avaliados. Então, é importante você observar qual é a avaliação, qual que é a categoria daquele periódico, né, o quão bem ele está ranqueado, para você poder escolher sempre artigos desses periódicos ou que tenham um determinado nível de qualidade. E aí você vai colocando isso no seu referencial teórico, de maneira a dar um fio lógico, dar uma sequência lógica na análise do que já foi discutido naquele campo. É importante você talvez fazer uma revisão sistemática da literatura para buscar ali qual que é o estado da arte em cima daquele tema, verificar se já não existe uma revisão recente, então você pode se apropriar de uma revisão que já aconteceu e talvez atualizar ela, e a partir daí você evoluir sua discussão. Enfim, são várias formas que você tem para poder construir um referencial teórico com qualidade. Também é importante observar que o referencial teórico que você traz, ele tem que dialogar com os resultados da sua pesquisa. Não adianta o referencial teórico estar apontando num sentido e a sua pesquisa ir em outro, a menos que você esteja realmente refutando aquilo que está colocado no referencial teórico até então, e aí você vai ter que ter um trabalho teórico muito grande para poder para refutar algo que já está colocado, que já foi publicado. Você pode fazer, mas o que eu coloco é que o ideal é que você procure referenciais teóricos, materiais, artigos para colocar no seu referencial teórico que corroborem os seus resultados, corroborem os seus achados. Isso dá mais robustez para o que você está colocando, isso dá mais robustez para o teu resultado. Ele se torna mais consistente e confiável. Por fim, a gente traz que o referencial teórico ela é um dos pontos mais importantes de um trabalho científico, por meio dele que a comunidade científica reconhece do que se está falando, reconhece as bases teóricas que estão sendo utilizadas, você parte de algo que já foi estabelecido, que já é reconhecido pela comunidade científica, ele traz maior robustez para o seu trabalho e ele permite corroborar seus resultados, ele está alinhado, em geral, aos seus resultados, ele permite você construir um trabalho que vai ter maior aceitabilidade na comunidade científica. É isso.